que é o barato da nossa idade. Sabe por quê? Porque a gente já passou por tanta coisa, a gente já perdeu tanto tempo que hoje a gente sabe que nós temos tempo para cumprir coisas. Então a gente tem que fazer. Nós vamos fazer porque nós queremos. E a piazada, eles têm uma visão de tempo diferente, eles veem muito mais tempo na frente. Não é que nós estejamos pensando, a gente está cada vez menos tempo próximo da morte. Não é isso. A nossa noção de tempo e valorar tempo é diferente. É essa questão de valorização do tempo, né? Eu hoje valorizo muito o meu tempo. Se estiver chovendo canivete, eu vou para aquele pintar. Sabe, de manhã eu estou lá. Porque eu sei que eu tenho que otimizar a minha vida, né? Então, boa. Tá indo já. Já tá. Então, bom, falando aqui agora, voltando a falar do processo de construção dessa amostra. Então, eu sou um egresso da Belas Artes, e a Belas foi preponderante para mim. Eu percebo a minha vida antes e depois da Belas Artes. Eu fiz muita coisa antes e hoje em dia eu me sinto completamente pleno, trabalhando com algo que realmente gosto. Assim. Eu gosto da pintura, não que a pintura seja fácil para mim, ela é eu costumo dizer que quando eu vou pintar, eu olho para uma tela e eu sei que é um ente lidando com o outro. Assim. São duas pessoas, dois seres que vão conversar e que, quer queira ou quer não, um vai tirar do outro e é uma troca muito séria. Assim. Então, a pintura ela não é fácil, talvez seja nesse sentido que muitos desistem. Assim. É difícil pintar, né? É complicado. E eu me sinto realizado nesse processo. Ele me desgasta, mas ele me preenche numa satisfação pela geração desses objetos. Enfim, faço o que gosto, se é para se dizer isso, né? Enfim, essas pinturas, elas têm uma relação direta com os desenhos em menor escala, porque essa proposta, como a Luciana Silveira fala da questão pendular na pesquisa dela, eu acho que é muito interessante. Ela é pendular porque quando grande eu me afasto, quando pequena eu me aproximo, e tem quando os desenhos, para a visualização dos desenhos, você tem que se aproximar, é quase uma relação mais íntima com a imagem. Você praticamente a engole, porque você a envolve. E na pintura você é engolido por ela. Então, nessa relação com esse mural aí, com essas pinturas lado a lado, é isso mesmo, essa questão de ser engolido por uma imagem ou por várias imagens que formam outras imagens. A relação com o desenho são feitos a partir do branco, preto e cinzas, todos construídos a partir, com exceção do branco, todos construídos a partir de misturas. E ele é um discurso direto com uma pintura, né? Mas, como eu disse, em menor escala. Na pintura acontece o desenho e no desenho acontece a pintura. Então, eles são relacionais. Assim, né? Como eu falei, também no processo, as imagens são colocadas lado a lado, perfazem toda uma cadeia de possibilidades de discurso, mas ela é interessante desacelerar o tempo e tentar entender cada imagem como que ela se dá na sua integridade, assim, o que acontece ali. Assim. E na pintura a mesma coisa, né? Então, sei lá, tem aqui alguns objetos que eu falo da minha equação, sei lá, desse meu processo na sociedade, do qual eu participo, mas em que dado momento eu estranho e me estranho nesse contexto. Tem uma pintura aqui que eu me baseei bastante pensando na Simone de Beauvoir, no sentido de que não se nasce mulher, torna-se mulher. Então eu parti desse pensamento, desse processo transformador que é tão difícil de se construir, né, dentro de uma sociedade, como se tornar, né, como se firmar, como se propor. Também falo da relação de perda, eu falo da questão também, sem querer estar entregando o jogo,
mas falar também da própria imagem do negro na sociedade, como ele passa por um processo de embranquecimento para se adequar dentro de determinados valores. Eu trago esses questionamentos, reforço a individualidade do negro, é muito importante para mim. Eu sou um apaixonado pela cultura africana que é trazida, e alguns significados, como essas pinturas corpóreas, acontecem nas minhas pinturas, essas manchas que aparecem nos rituais de dança, né? Enfim, algumas tribos da África, são coisas que me emocionam demais. E em outros momentos eu falo desses processos da sociedade, a verticalização, que é esse cala a boca e fica quieto, a perda de direitos, enfim. Essa sociedade que é construída para ser igualitária e que de repente os gays, as mulheres, os negros emergem como uma força, e isso causa causa esse estranhamento nesse grupo que quer propor o achatamento, né? E essas forças têm que eclodir mesmo, têm que aparecer. E então também falo disso nos desenhos e na pintura. Proponho um jogo, sei lá, de caça ao tesouro. Será que é isso que está acontecendo aqui ou não, né? Enfim. E falo da perda, falo da morte, falo de um processo de perda de 3 anos com algumas pessoas próximas de mim, e que é muito difícil você lidar com a morte e na construção de uma imagem cair no clichê do propriamente do que está acontecendo ali. Então, quando eu mostrei a imagem que eu tratava, isso que eu não vou dizer qual é, que eu mostrei para o Fabrício, que é um dos que escreveram um texto, ele falou: nossa, mas você está falando da morte e ela é tão colorida, ela é tão alegre. E eu até isso talvez seja instintivo meu. Eu fui criado dentro de uma família que sempre fala que o processo da perda ela é pior para quem fica. Então eu entendo que quem parte é um processo de alívio, assim. Então eu trago isso bem colorido, assim. Então eu vejo pelo lado de quem foi, assim, não por nós que ficamos, enfim, né? Então eu falo de questões femininas, eu falo, por exemplo, do câncer, eu falo são termos um tanto que pesados e relativamente pesados. Eu falo da questão das mutilações dos seios, ou mesmo da questão de como a sociedade trata corpos diferentes e as adequação dentro de uma padronização. Enfim, é um monte de coisa que eu vivi ao longo desses 3 anos e que eu falei: nossa, isso me incomoda. Eu quero de alguma forma tentar aferir a mim uma possibilidade de discurso, mas não uma entrega tão pronta. Então está tudo aí, está embutido aí. Se der para ver, ótimo. Se não der, também está ótimo. Então, mas por exemplo, na parte técnica das pinturas, não existe tela desse tamanho proposto por mim no mercado, assim. Então existe vai até 1,75, e para eu fazer pinturas maiores, então eu compro tecido, preparo, coloco no chão do ateliê, eu faço essa base, depois eu desenho, muitas vezes pisando em cima do próprio trabalho, porque são grandes e a minha sala não é tão grande assim, a sala que me cabe no ateliê, apesar de serem 3 salas, eu tenho uma sala só para executar esses trabalhos. Então, depois que eu faço esse desenho, a tela sobe, então ela é colocada na parede, tem ilhoses, onde eu fixo com pregos, e depois eu começo a pintar. E esse processo, ele é demorado, por quê? Porque eu preciso de escada, e subo, desço, e ele é bem difícil também, né? Ele acontece no chão, mas também ele acontece na parede, porque eu preciso de um distanciamento para saber o que está acontecendo ali. Então, todas as cores que eu trago como proposta, elas são misturas. Assim. Eu nunca abro um tubo e
e uso diretamente. Assim, eu sempre tento organizar as cores de forma a me surpreender, de uma forma que ela não é tão pronta, tão industrializada, assim, pronta. Então eu vou abrir e vou usar. Então se eu abro, por exemplo, um vermelho, assim, vou misturar um amarelo, vou misturar um azul, um verde, para mudar um pouco o processo de vibração dessa cor, dependendo da construção que eu queira fazer. Ao tipo de tinta, eu uso tinta nacional e uso tinta importada também. Então eu tempero essas tintas. Existem tintas nacionais aqui do Brasil que são bem legais, e tintas importadas, claro. E eu faço essas misturas, né? E uso tinta acrílica justamente pela própria dinâmica do trabalho, pelo próprio processo de secagem. E eu preciso que esse processo seja rápido, eu não vou usar tinta óleo nesse momento, porque eu despenderia muito tempo esperando o processo de secagem. Então eu uso a tinta acrílica porque ela é ágil, esse processo aqui. Né? E o que mais? Eu tenho um método bem interessante que eu terminei uma pintura, um trabalho que está finalizado e um dia eu de repente percebo que o fundo ele não condiz com o discurso, ou então a relação de cor do fundo ela não está acontecendo com todas as cores que eu estou propondo na pintura. Eu pego um pincel e eu refaço todo o caminho novamente, preservo as áreas que eu já vi. Isso é um processo bem moroso, porque eu estou com um pincel bem pequeno para isso. Enfim, eu procuro não passar por esse processo, assim, porque ele é bem dispendioso e cansativo de reformular novamente, preservando o que já tinha sido construído. Nesse processo também de repintar, eu preservo algumas áreas que já estavam previamente pintadas, e isso eu chamo o termo que eu usei na época da Belas Artes, quando apareciam essas pinturas embaixo de outras, eu chamei como cicatrizes. Até engraçado chamava cicatrizes do arrependimento, que eu havia arrependido do que eu tinha feito e ficou, não tem como apagar. Mas ele é preponderante porque ele te aponta uma nova possibilidade dentro do que está sendo mostrado. Então, essa cicatriz ela aparece porque ela é importante ela acontecer dentro do processo. Então, eu preservo algumas áreas do que estava sendo dito antes, como um valor da pintura, dando um novo significado a partir da nova cor que eu tenho. Candy, I call my sugar candy, because I'm sweet on candy, candy sweet on me. She understands me, my understanding candy. Nessa mostra, quando eu saí em 2013 da Cannes, na Casa Andrade de Muricy, aliás, volta a Cannes, né? Volta o espaço, né? O espaço é maravilhoso. Eu encontrei com um crítico e eu falei para o crítico assim, nossa, eu estou pensando no ano seguinte fazer uma mostra. E ele falou para mim, olha, tua pintura ela é muito potente, dá um tempo para que essa imagem as pessoas consigam resolver na cabeça delas, e quando você trouxer novamente isso seja uma novidade e seja surpreendente. Achei ótimo, eu falei, é isso, né? Então, a partir de 2013, quando eu saio da Casa Andrade de Muricy, eu começo a armazenar esse processo. Então, como eu falei anteriormente, se eu vivi certa situação e ela gerou um objeto, eu arquivo. Comecei a arquivar esses objetos e pensei assim, eu vou mostrar esses objetos em algum lugar em Curitiba. Daí, um dia eu vim até aqui o Musa, ver uma exposição e eu falei, é esse espaço. Eu falei, esse espaço é ideal para aquilo que eu estou pensando, né? Estrutura, o prédio ali no espaço é muito interessante. E daí eu remeti o projeto para o conselho e ele foi aprovado. Mas eu nunca paro de trabalhar, assim, eu sempre penso que esse é um exercício para mim. Quanto mais eu penso e
faço maiores possibilidades de eu, de repente, atingir certos objetivos. Então, claro que quando o projeto foi aprovado, a partir de lá eu comecei a pensar já na construção do espaço, assim, né? Então, um dia eu estava almoçando com a Stephanie, professora da Federal, e do The Arts, e daí ela falou, nossa, seria muito interessante se tu mostrasse tuas pinturas todas, uma ao lado da outra, formando um grande painel. E eu falei, nossa, que ideia maravilhosa, assim, né? Eu visualizei aquilo e já propus isso, né, dentro do projeto do museu, do espaço. E daí, acho que foi um certo diferencial mesmo nessa relação, né? Como mostrar pintura com essa possibilidade, né? Então, como eu disse, a partir do momento que o projeto foi aprovado, eu comecei a produzir já focado no espaço, como que isso funcionaria no espaço. Então eu visitei muito espaço, fiquei muito tempo aqui sozinho, fiquei articulando possibilidades, né? Por exemplo, dentro da possibilidade dos textos, eu convidei 3 pessoas para escrever textos os textos que são praticamente diferentes uma das outras, né? O Fabrício com um olhar mais crítico, né? Construído dentro de alguns critérios de julgamento, né? Ele é professor da Belas Artes. E o Gabriel é um escritor novo aqui em Curitiba, blogueiro. Então, dentro da visão dele, como ele entende aquelas imagens, né? O Francis, que seria o outro texto, ele é aquele que participou do processo, né? Ele via como eu me envolvia com esse processo. Então, a proposta desses 3 textos, ele é um reforço do que a própria mostra fala, da pluralização do olhar. Então, tanto o Fabrício quanto o Gabriel e o Francis são 3 pessoas com diferentes olhares acerca do que está sendo mostrado. Então, saiu muita coisa legal, assim, é muito emocionante para mim entender, e até para entender mesmo como a arte, como a imagem, ela não se fixa dentro de um significado, como ela se desdobra a partir do olhar do outro, como a relação da imagem proposta tem muito a ver com o histórico, com a leitura, com os valores que cada observador tem. Então, os valores que o Fabrício, o Gabriel e o Francis viram estão impressos ali nesse texto, que eles são extremamente caros, assim, muito significativos. Candy, I call my sugar candy. Nesse momento aqui, quando a imagem, o desenho, ele se torna abstrato, uma forma, uma forma disforme, enfim, ele é exatamente um híbrido entre um e outro, é aquele processo de mescla entre esses corpos, essas plantas e esses animais. Então, essas construções são esses corpos moles, frouxos, né? esse apanhado de carnes, pele, que acontece nesse processo aí. E com relação ao nome, o poder de dar nome às coisas, é exatamente esse processo de construir e se dar significados a questões já existentes, né, na nossa vida. Então é isso que o artista faz, né? É isso que o escritor, é isso que o cineasta, é isso que o fotógrafo, o escultor faz. É se apropriar de coisas existentes, transformar em outras possibilidades discursivas, é ressignificar esses objetos, valores, ideias e intenções, né? Construir outra coisa a partir de coisas já existentes. Então, é esse poder que nós temos de falar de coisas a partir de outras coisas.
Eu acho que as pessoas elas têm que gostar do que fazem. Primeiramente, você tem que gostar. Se você não gosta, você não levanta cedo para ir fazer. Então eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto do meu ateliê, eu gosto do cheiro do meu ateliê. Aquilo ali é uma cápsula para mim, assim, de imersão. Então, sei lá, é isso. Eu gosto. Dizendo que eu acho maravilhoso que é jamais seremos tão jovens.